Carluxa Zambelli perdeu o processo. Ela perdeu o processo. Vou entender o que aconteceu aqui com a Carla Zambelli, meus caros, minhas caras. Ela perdeu. Carla Zambelli perde processo contra a Globo após ser chamada de bandida. Vamos lá, gente. Mandem pix, mandem superchats, contribuições. Estamos a 45 minutos aqui ao vivo. A gente precisa da ajuda de vocês. Vamos pingar, como diz a Creus, aqui no nosso chat. Falta muita meta, meus caros. Já tem 56 pessoas aqui acompanhando. Eu sei que vocês podem ajudar cada vez mais, gente. Mas a gente precisa muito da ajuda de vocês para fazer bem esse trabalho, meus caros, minhas caras. Vamos seguir aqui, para a gente seguir aqui, fazer bem o nosso trabalho. A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli perdeu um processo que movia contra a Globo e os jornalistas da empresa, Andréa Sadi, Otávio Guedes, Marcelo Lins, Daniel Rocha, por conta de uma entrevista do delegado da polícia Alexandre Saraiva. Os recursos da parlamentar se esgotaram e o caso foi arquivado no dia 24. Segundo o blog F5 da Folha de São Paulo, o último recurso foi julgado na terceira turma recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no início de novembro. A deputada pedia, e aliás não é blog, né, DCM, é site. A deputada pedia para que a Justiça responsabilizasse os jornalistas pelas falas de Saraiva, que chamou a deputada de bandida e de marginal, além de acusá-la de apoiar atividades criminosas na Amazônia. A entrevista foi feita em junho de 2022 no programa Estúdio I da Globo News. Na ocasião, o programa repercutia os assassinatos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo, mortos em maio daquele ano. Temos uma bancada do crime, na minha opinião, uma bancada de marginais. Para mim, são bandidos. Aliás, tem um bastidor dessa entrevista. Depois que o Saraiva falou com a Globo News, ele foi no DCM, foi um pega para capar. Até pela forma como se comportaram quando eu fui convidado para uma audiência, afirmou o delegado, citando ainda Zequinha Marinho do Podemos, Teomário Mota do Solidariedade, Messias de Jesus do Republicanos e Jorginho Melo do PL. Então essa foi a entrevista aí do Alexandre Saraiva. Zambelli processou o delegado e os jornalistas poucos dias depois, pedindo 100 mil por danos morais. Ela argumentou na ação que deveria ter sido defendida das acusações feitas por Saraiva, mas a justiça negou a solicitação e citou a liberdade de imprensa, claro. A liberdade de imprensa sempre existe. Para o TJ do DF, Saraiva apenas proferiu críticas sobre o seu comportamento e os jornalistas apenas fizeram perguntas, sem poder imaginar quais seriam as respostas. A Globo, os profissionais e a deputada não comentaram o caso. Carluxa, que estava tentando dar o golpe, perdeu o processo. Vamos para o presidente Lula, gente, que anunciou o programa Periferia Viva e se emocionou. Vamos trazer aí o discurso do presidente da República. Vamos lá. Presidente da República, neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina o decreto que cria o programa Periferia Viva. Uma coisa importante que eu quero dizer para vocês é que esse encontro aqui é o encontro dos invisíveis. O dia de hoje é o dia em que a periferia desse país se torna visível para o governo e para a sociedade. Porque é uma coisa que nós temos que aprender. O Brasil tem gente que pode escolher a sua profissão. A pessoa escolhe ser jornalista, escolhe ser engenheiro, escolhe ser sociólogo, escolhe ser qualquer coisa. Mas tem outra parte da sociedade que fica com o que resta. Da mesma forma, você tem uma parte do povo brasileiro que escolhe onde morar. O cara escolhe a rua, escolhe o bairro, escolhe o centro, escolhe o condomínio, e outros ficam com o que resta. E nem sempre
Eu começo essa conversa dizendo para vocês que eu já morei em casa. Eu fico vendo vocês aqui, eu fico lembrando de uma notícia que eu vi a semana passada. 4,5 milhões de brasileiros não têm um banheiro. Obrigado, Eli. É um negócio inacreditável. Um banheiro que é um mínimo essencial para as pessoas terem a sua individualidade, a sua cidadania respeitada. E eu vivi isso até os 7 anos de idade em Pernambuco, quando o nosso banheiro era a primeira moita que a gente encontrava. Eu jamais imaginei que isso continuasse acontecendo em 2025. Morei numa casa, eu não esqueço nunca a rua. Morei numa casa, se tiver alguém aqui da periferia de São Paulo, eu morei numa casa na Vila Carioca, Rua Oliverde, 1156, na frente do prédio do IPC, o Instituto Brasileiro do Café, que eu estou tentando há 10 anos tomar esse instituto, que são 47 mil metros quadrados. Eu quero fazer alguma coisa de lazer para aquele povo da Vila Carioca que eu não fiz, e a gente não consegue, porque isso está na justiça, e a justiça está guardando o papel, quando a gente poderia estar guardando crianças brincando lá e tendo acesso ao lazer, mas nós vamos conseguir. E nessa casa que eu morava, Rua Oliveira, de 1156, a gente morava em 27 pessoas. Eu, minha mãe e 8 irmãos, um tio e a sua esposa, outro tio, a mulher e mais uma esposa, o seu Cícero, que morava também com 2 filhos, e mais uns companheiros que moravam pagando o aluguel da cama que dormia, que pagava a pensão. E nessa casa, com 27 pessoas, não tinha água encanada, não tinha banheiro com privada e não tinha sequer papel higiênico. E eu morei muitos anos nessa casa. A miséria era tanta que a gente comprava cerveja no supermercado, porque a cerveja quente era mais barata do que a cerveja gelada. E a gente tinha um poço na casa, a gente descia a cerveja dentro de um balde, deixava ela uma meia hora no fundo do poço para a gente beber a cerveja gelada, porque a gente também não tinha geladeira. E toda vez que eu converso com alguém que está morando num lugar que enche d'água, que está num lugar que tem desbarrancamento, que está em lugar bem afastado do centro, eu fico lembrando, porque eu sei como é a vida de vocês. Eu sei como é a vida daqueles que não têm o direito de escolher a sua profissão, não têm o direito de escolher o seu bairro, não têm o direito de escolher a escola, ele fica com o que sopra. E é isso que eu chamo de brasileiros invisíveis, e que nós estamos tentando dar visibilidade. Turma. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.